Isso aqui, galera, é um andador articulado. Qual que é a diferença entre isso aqui e isso aqui? Olha que legal. Pans, com a magia do planetário, a imagem. Vamos lá, mostra a imagem. Ó, aqui, ó, isso aqui é totalmente fixo. Duro, 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 duro. E é totalmente duro. Ele não vai mexer. Aqui você tem uma articulação. Então ele consegue mexer nisso daqui um pouquinho mais, empurrar para frente e deixar isso daqui estável. Tá? Então ele consegue manipular um pouquinho o andador. Certo? É diferente desse daqui. Por isso que esse aqui é o que a gente chama de articulado. Tá? Então ele consegue alternar os membros. Tá? Então ele tem articulação entre os lados. Tudo bem, Xelinha? Entre os lados. Ele permite alternância entre os membros. Isso é uma coisa interessante da gente usar, tá? Que mais? Existe outro tipo? Existe alguns tipos de andador que a gente chama de andador com duas rodas, tá? Andador com duas rodas. Que é um desse aqui, galera. Cadê? Aqui, ó. Com a magia do planetário. Tem aqui a imagem. Olha que legal. O vovozinho vai andando de frente e ele tem duas rodinhas na frente, tá? Nesse caso aqui, esse aqui, ele parece ser um articulado. É, ele é articulado aqui, ó. Ele tem uma articulação aqui, ele consegue passar um de cada vez e ele tem a rodinha, tá? Então, o que acontece? Ele tem rodas dianteiras que travam quando a pessoa com deficiência coloca o peso na barra. Na hora que ele apoia, o negócio para, tá? Ele dá uma marcha um pouquinho mais natural, ele consegue andar, tá? E ele consegue deslocar o centro de gravidade de uma forma mais anterior, tá? Então, aqui, olha que interessante. Rodas anteriores. Então, o que acontece? Ele tem o seguinte, essas rodas, elas travam quando a pessoa quando a pessoa coloca o peso na barra, porque a parte posterior vai estar presa no chão, certo? Então, o que acontece? Como ele tem essa rodinha, ele consegue empurrar mais fácil. Então, ela traz uma marcha mais natural, tá? E daí o que acontece? Ele consegue ir permitindo o deslocamento do centro de gravidade. Centro de gravidade. Ele vai conseguir empurrar com a rodinha. Então ele consegue empurrar para frente de uma forma mais tranquila. Daí ele precisou de um pouquinho mais de apoio, e o negócio trava. Certo? Isso é uma coisa que a gente pode utilizar. Tá? Existe só isso daí? Não, existe um outro que é o que a gente chama de andador com 4 rodas. Tá? Beleza, galera? Vocês estão comigo? Como é que tá aí? Como que é um andador com 4 rodas, galera? Daqui a pouco tá o cara motorizado, né? Então o que acontece? Tá vendo aqui o vovozinho? Ele vai estar andando com... Ele tem as duas da frente, as duas de trás. E esses sistemas, ele é muito comum eles virem com freio, tá? E também é bem comum, esses daqui, muitas vezes eles vêm até com banquinho, tá? Então às vezes o vovozinho cansou, ele pode virar ao contrário e senta também. É uma coisa totalmente possível também, tá? Só que qual que é o problema disso daqui? Geralmente aqui tem 4 rodas e tem um freio. No lugar de você ter o apoio, que ele só apoiou, o negócio parou, ele tem que parar com o freio, certo? Então o que acontece? Esse aqui, ela tem um detalhe que é o seguinte, ela é mais instável, certo? E o que acontece? Com o componente, ela tem um componente rotacional, ela consegue girar mais fácil, tá? Isso por um lado aumenta a mobilidade dele, mas isso acaba sendo um pouquinho mais instável. Componente rotacional, tá? E geralmente ele tem um sistema de freios, tá? E que mais? Ele acaba sendo mais rápida, né? Mais rápida, só que requer maior treinamento, tá? Isso é uma coisa que é importante, tá bom? E tem outro tipo também, só que isso aqui é mais usado em área pediátrica, que é o andador posterior, tá? Como é que é um andador posterior? Que é o que, ó? Você usa isso aqui é muito utilizado para paciente com lesão neurológica, galera, que é um andador assim, ó. Pans. Esse aqui, diferente de estar o apoio na frente, o apoio está atrás, tá? Então o que acontece? Ele é muito usado para criancinhas com lesão neurológica, tá? Então ela tem o apoio por trás
e ela vai andar dentro dos limites que ela consegue, tendo o apoio 100% do tempo. Tá? Então, ele permite uma independência maior do movimento do que você tem uma limitação física na frente. Tá? Então, o que acontece? O bom é que ele permite uma posição mais correta da marcha. Essa é a grande vantagem. Tá? Então, aqui, qual que é? Apoio posterior. Tá? Então, aqui, ó, ela tem uma maior utilidade, mais usado, né? Usado em pacientes com quadros neurológicos, tá? E outra situação que a gente usa também é na faixa etária pediátrica, é bem mais comum. Faixa etária pediátrica, é bem mais comum você ver criancinha usando isso, tá? E daí o que acontece? Ele permite uma postura corporal mais correta.